Oi, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre modos de ação gênica. Eu vou apresentar para vocês quais são os principais modos de ação gênica que nós temos, conhecimento, e tão importante quanto isso vai ser a parte sobre algumas pressuposições que são consideradas e que definem e auxiliam muito na forma de interpretação de alguns parâmetros que são muito importantes para nós no melhoramento genético. Então, para a gente ilustrar da maneira, assim, talvez mais didática possível, os modos de ação gênica, vamos pensar numa situação em que a gente tem um locus que determina o fenótipo de uma característica de interesse. Esse locus tem dois alelos e a gente tem, então, esses três possíveis genótipos na nossa população. Então, o genótipo A2A2, o genótipo heterozigoto A1A2 e o genótipo A1A1. A situação mais simples que a gente tem pode ser essa, em que o fenótipo do indivíduo ele é determinado pelo genótipo e a mudança ou substituição de um alelo, diríamos o A2, por um alelo A1, causa uma mudança no fenótipo, que eu vou chamar aqui valor 2, por exemplo. Numa outra situação, a partir desse genótipo heterozigoto, nós também temos a substituição de um outro alelo A2 por outro alelo A1, e o tamanho da mudança no fenótipo é exatamente o mesmo da mudança que foi causada nessa situação. Então, esse exemplo ilustra um caso de ação gênica predominantemente aditiva, ou seja, o efeito médio de um alelo ele é constante, independente dos outros alelos. Então, a substituição de um alelo A2 por um alelo A1 desse fenótipo para esse causou a mesma mudança do que a substituição desse alelo A2 por um alelo A1 aqui. Esse é um caso bem simples. Do outro lado, uma outra maneira de ilustrar a existência de ação gênica é quando a gente tem uma situação em que a substituição de um alelo por outro provoca uma mudança no fenótipo, só que uma próxima substituição ou uma alteração desse genótipo para esse genótipo já não provoca mais diferença entre os fenótipos, ou seja, o efeito do alelo A1 nessa segunda situação, ele depende do outro alelo que já está no locus. Então, o que acontece? O efeito médio de um alelo não é constante. Ele depende dos outros alelos que estão no mesmo locus. Então, essas duas situações ilustram os dois principais modos de ação gênica que nós temos quando a gente considera um único locus, que é a ação gênica aditiva, que pode ser ilustrada nessa linha aqui, e a ação gênica não aditiva, que pode ser ilustrada por essa outra situação. Bom, então como que a gente estuda isso, como que a gente quantifica a ação gênica aditiva e não aditiva? Então vamos considerar a situação
em que nós conseguimos medir o fenótipo de uma determinada característica. Então, o valor fenotípico é aquela medida que nós conseguimos tomar no indivíduo com auxílio de algum equipamento, de uma balança, de um equipamento que mede comprimento, enfim. Tudo aquilo que a gente mede no indivíduo, a gente pode chamar, então, de fenótipo, tudo aquilo que a gente quantifica. Esse fenótipo é o resultado da expressão do genótipo do indivíduo, tá certo? Que a gente vai representar nesse exemplo aqui como o valor genotípico, ou seja, o somatório de todos os efeitos genéticos aditivos e não aditivos, e também por um desvio causado pelo ambiente, tá certo? Então, qualquer fator que não é de origem genética influencia o fenótipo por meio desse componente aqui, tá? Essa é a expressão que normalmente a gente tem, uma expressão mais simples. Em alguns casos, vocês vão ver também um termo atribuído à interação entre o genótipo e o ambiente. Nós não vamos lidar com isso nessa aula. Se a gente considerar uma pressuposição de que esses desvios causados pelo ambiente têm média zero, o que acontece? A média do fenótipo é igual à média do valor genotípico dos indivíduos. É extremamente importante a gente manter isso aqui, lembrar disso aqui hoje, porque grande parte daquilo que nós vamos discutir leva em consideração essa pressuposição aqui, ou seja, assume que a média dos desvios causados pelo ambiente é igual a zero e, consequentemente, a média do valor fenotípico é igual à média do valor genotípico. Então, vamos lá. Para a gente mostrar alguns componentes adicionais nessa nossa aula, vamos assumir o seguinte. Vamos assumir que nós temos os 3 genótipos, aqui uma escala possível de valores para os fenótipos atribuídos a esses indivíduos, e aqui a gente tem uma escala dos valores genotípicos definidos de maneira arbitrária para esses indivíduos. Então, nós vamos generalizar e vamos assumir que o valor genotípico do genótipo A1A1 é A, o valor genotípico do genótipo A2A2 é menos A, de modo que esse ponto aqui, que é a nossa origem, ele é, na verdade, a média entre os homozigotos. É importante ficar bem claro que hoje nós vamos falar sobre, em alguns momentos, nós vamos nos referir à média da população como um todo. Então, ela vai levar em consideração todos os genótipos. E, em alguns momentos, nós vamos nos referir ao ponto médio ou média entre os homozigotos, tá? Importante a gente ter essa diferença bem clara para a gente partir, para a gente ir daqui para diante. E o valor genotípico do heterozigoto, a gente vai assumir arbitrariamente como D. Então, só para a gente lembrar daquelas situações que a gente já falou, esse ponto aqui, que é a origem, ou ponto zero, ele é o valor intermediário entre os homozigotos. E também, lembrando daquela pressuposição de que os desvios de ambiente têm média zero, o valor fenotípico é igual ao valor genotípico, e aqui, então, a gente tem valores fenotípicos para esses 3 genótipos. Então, arbitrariamente, ou para uma característica qualquer, vamos assumir que o valor fenotípico do genótipo A2A2 é 6, o valor fenotípico
do genótipo A1A1 é 14. Dessa forma, a origem ou ponto médio entre os homozigotos é 10 e o valor fenotípico do genótipo heterozigoto é 12, tá certo? Então, a partir desses valores, nós conseguimos facilmente identificar quanto vale menos A, quanto vale mais A e quanto vale D. Fica bem claro, ó, que o valor de A é 4. É a diferença entre o fenótipo desse homozigoto em relação à origem. A mesma coisa para o valor de menos A, só que, obviamente, ele é menos 4, porque é a diferença entre o valor fenotípico do homozigoto A2 em relação ao ponto de origem, e o valor de D, expresso como desvio em relação ao ponto médio, é 2. Tá certo? A gente vai usar esses valores nos cálculos que vão aparecer na sequência. Então, olha só, uma maneira da gente já entender e já tentar classificar os modos de ação gênica é pela análise do valor de D, tá certo? Então, se nós temos 3 genótipos, se nós temos os fenótipos associados a esses genótipos, nós podemos calcular tanto o valor de A quanto o valor de D. E aí o que acontece? Se D é igual a 0, e aí nesse caso, o valor fenotípico do heterozigoto coincide com a média dos 2 homozigotos e com o ponto de origem aqui, nós assumimos que não existe dominância. Se o valor de D é maior que 0, como é o caso que está apresentado aqui, nós assumimos que o alelo A1 é dominante sobre o alelo A2. Se D for menor que 0, e aí nesse caso, o indivíduo heterozigoto estaria nessa região entre a origem e o fenótipo do A2, nós assumimos que o alelo A2 é dominante sobre A1. E aí algumas situações particulares. Se o valor de D é exatamente igual ao valor de A, então, nesse caso, o fenótipo heterozigoto é exatamente igual ao fenótipo do homozigoto, nós temos uma situação de dominância completa. Caso o desvio de dominância for igual a menos o valor de A, então o heterozigoto também vai ter o valor fenotípico igual a esse outro homozigoto aqui, e nós também damos o nome de dominância completa. Algumas outras situações, por exemplo, quando o valor de D é maior que o valor de A, de modo que o heterozigoto tem um fenótipo superior, ou seja, ao lado direito do genótipo A1A1, ou caso o valor de D seja menor do que menos A, e aí nesse caso o genótipo heterozigoto vai ter um fenótipo à esquerda do A2A2, nós temos a situação de sobredominância. É importante a gente tomar um pouco de cuidado com relação à tradução de alguns termos em inglês, porque muitas vezes essas traduções podem gerar um pouco de confusão. Então, sempre que isso puder dar margem para alguma confusão, eu vou tentar manter o termo em inglês para que, caso a tradução que eu tenha usado seja diferente da tradução de algum outro autor, a gente sempre tem a mesma referência lá no material original. Bom, então, a partir dessa situação, a partir do conhecimento dos genótipos, do valor
genotípico atribuído a cada genótipo, que dada aquela nossa pressuposição de que a média dos desvios de ambiente é igual a zero, o valor genotípico é igual ao valor fenotípico, e das frequências desses genótipos, nós conseguimos calcular a média da população. Então, essa média pode ser chamada da média genotípica ou a média fenotípica. Então, como que a gente faz isso? Assumindo que a frequência do alelo A1 é P, a frequência do alelo A2 é Q, e que a população está sob acasalamentos ao acaso, a frequência do genótipo A1A1 é P ao quadrado, a frequência do genótipo A1A2 é de 2pq, e a frequência do genótipo A2A2 é Q ao quadrado. Isso vem lá da parte elementar de genética de populações, tá certo? E aí o que acontece? A média populacional nada mais é do que a média ponderada dos valores genotípicos dadas as frequências dos genótipos. Então, a contribuição do genótipo A1A1 para a média da população é o seu valor genotípico ponderado pela sua frequência, P ao quadrado vezes A. A contribuição do genótipo heterozigoto para a média da população é o seu valor genotípico ponderado pela sua frequência, 2P multiplica aqui vezes D. E a mesma coisa para o valor genotípico, para a contribuição do genótipo A2A2. Nesse caso aqui, o valor é menos A, desculpem pelo erro aqui. Tá certo? Então, o valor genotípico do genótipo A2A2 é menos A, que multiplicado pela sua frequência, que é ao quadrado, dá menos que ao quadrado vezes A. Somando esses três componentes, a gente chega na média da população, que é isso aqui. Ela depende do valor genotípico dos homozigotos, depende do desvio de dominância e depende também das frequências alélicas. Então, é extremamente importante vocês conseguirem, ao enxergar uma equação dessa forma, identificar quais são os elementos, quais são os componentes que influenciam esse parâmetro, tá? Então, como a gente aqui só demonstra, né, como que a gente faz para chegar do somatório desses três elementos aqui até nesse outro elemento aqui de baixo. Não vou gastar muito tempo. A demonstração está aí para vocês acompanharem. Essa primeira parte aqui da equação, da média populacional, ela representa a contribuição dos homozigotos na média da população. A segunda parte representa a contribuição dos heterozigotos. Tá certo? E uma outra parte. Se A, que é o valor genotípico do homozigoto, e D, que é o desvio de dominância, são desvios em relação à média dos homozigotos, em relação ao ponto de origem, tá? M também está expressa como desvio em relação à média dos homozigotos. Então, nós estamos tratando da média populacional, mas da forma como nós calculamos aqui, dados as pressuposições acerca do valor de A de menos A, M também está sendo expressa como desvio em relação à média dos homozigotos. Que nesse caso, se a gente lembrar que o fenótipo do homozigoto A1A1 era 14, e o fenótipo do homozigoto A2A2 era 6, então essa média dos homozigotos era igual a 10. Então, olha só,
Então, numa situação em que nós temos a frequência de A1 igual a 0,9, a frequência de A2 igual a 0,1, o valor de A igual a 4 e o valor de D igual a 2, são os valores que nós encontraríamos com aquele exemplo que está apresentado anteriormente, a média populacional seria de 3,56 em relação ao ponto médio. Se nós sabemos que o ponto médio é 10, que é a média entre os homozigotos, a média populacional ela é 13,56. Basta uma alteração nas frequências alélicas, mantendo-se os mesmos valores para A e para D, o que a gente tem? Nós temos, pessoal, me desculpe, eu não corrigi esse valor aqui, tá? Ele é 1,76. Nós temos, então, a média populacional como sendo 11,76. Tá certo? Então, basta uma alteração nas frequências alélicas, os valores genotípicos e fenotípicos dos dois homozigotos e do heterozigoto são os mesmos, mas as frequências alélicas vão alterar as frequências dos dois homozigotos e do heterozigoto, e, portanto, a média da população vai ser alterada. Esse exemplo que nós tratamos, ele representa basicamente uma situação onde nós temos uma característica determinada por um único locus. A gente pode ter outros casos, ou, na verdade, a maior parte dos casos das características que nos interessam do ponto de vista de melhoramento animal, onde mais de um locus determinam a expressão daquela característica. E, nesse caso, se a gente tivesse condições de estimar os valores genotípicos e as frequências alélicas em cada um dos locus, nós poderíamos calcular a média populacional simplesmente somando, tá certo? As partes, as médias de cada locus separadamente, sem considerar a existência de interação entre os locus. Então, nesse caso, a média populacional seria obtida a partir do valor genotípico de cada locus e do desvio de dominância de cada locus, juntamente com as frequências dos alelos desses locus correspondentes. Tá certo? Esse aqui é um modelo, então, que não assume a existência de interação entre locus. Como nós vamos ver mais para o final, a interação entre locus é algo extremamente difícil de quantificar, porque o número de interações é bastante grande. Quanto mais locus envolvidos na expressão da característica, maior o número de interações, e muitas vezes a gente não tem condições experimentais para estimar essas interações entre locus. Bom, vamos passar agora para um parâmetro extremamente importante, que a gente chama de efeito médio de um alelo. Bom, por que é importante a gente entender isso? A gente falou até agora sobre valores fenotípicos e valores genotípicos, que são determinados pelos genótipos dos indivíduos. Só que o que acontece? Um pai ou uma mãe não transmite o seu genótipo inteiro para a progênie, tá certo? Ele transmite só uma amostra dos alelos que ele tem, pegando sempre um alelo de cada locus. E aí o que acontece? O genótipo da progênie, ele é definido no momento da concepção, quando o gameta masculino
que contém os alelos do pai, se encontra com o gameta feminino, portador dos alelos da mãe, e aí a gente tem a formação de um novo indivíduo e da determinação do seu genótipo. Tá certo? Então, a partir dessa situação, é importante a gente definir um outro termo também, que na literatura internacional é conhecido como breeding value, e que às vezes a gente traduz para valor genético, não é uma tradução errada, mas se a gente for pegar o pé da letra, o termo em inglês não é exatamente isso, mas não vamos entrar em detalhe com relação a essa terminologia. Esse valor genético ou valor reprodutivo, talvez pudesse ser uma tradução mais próxima do termo em inglês, ele, na verdade, é um valor associado com os alelos de um indivíduo e que ele transmite para a sua progênie. Notem que, nesse momento, a gente já não está falando, nós não falamos de transmissão de genótipo, tá certo? Estamos falando apenas de um valor médio contido nos alelos de um indivíduo que ele transmite para a sua progênie. Não é uma definição objetiva, tá? Isso aqui é só para a gente começar a entender, e mais para frente a gente vai ter uma definição bem objetiva sobre valor genético. É só para a gente entender ou começar a pensar em como esse valor genético vai ser definido e como ele vai ser calculado. Então, para a gente definir o valor genético, que, como a gente viu aqui, ele está associado com os alelos de um indivíduo, a gente precisa conhecer o efeito médio de um alelo. E esse efeito médio de um alelo é como se fosse o efeito que ele causa no fenótipo quando ele está presente no indivíduo. E como que esse efeito pode ser quantificado? Pela média do desvio, tá certo? E aí um desvio em relação à média populacional, dos fenótipos dos indivíduos que receberam aquele alelo de um dos pais. Só que lembrem, o outro alelo que veio do pai diferente, ele é também, ele é uma amostra dos possíveis alelos da população, tá certo? Então, esse efeito médio de um alelo é a média dos desvios dos indivíduos que receberam esse alelo de interesse de um dos pais e recebeu qualquer outro alelo do outro pai. Para a gente tentar colocar isso de uma maneira mais objetiva, vamos considerar esse quadro aqui, tá? Então, olha só. Então, esses aqui são os dois tipos de gametas, tá certo? Se esse gameta, vamos considerar primeiro o caso do gameta A1. Se o gameta A1 se encontrar com outro gameta A1, ele vai produzir um indivíduo cujo valor genotípico é A, e isso vai acontecer com a frequência de P. Por quê? Dado que o primeiro gameta já é A1, qual que é a probabilidade do segundo gameta ser também A1? É exatamente a frequência de A1, tá certo? Então, a contribuição desse genótipo no valor médio dos genótipos produzidos, ela é dada pela probabilidade desse genótipo A1 acontecer, vezes o seu valor genotípico, está aqui, é A. Se esse gameta A1 se encontrar com outro gameta A2 e produzir um genótipo A1, A2,
esse genótipo vai ter um valor genotípico de D, tá certo? E isso vai acontecer numa frequência igual a Q, que é a frequência o quê? Dado que nós temos um gameta A1, qual é a probabilidade desse gameta A1 se encontrar com um gameta A2 para produzir esse genótipo? Ela é Q, tá certo? Então, a contribuição desse genótipo no valor médio dos genótipos produzidos é Q, que é a frequência, a chance daquele genótipo acontecer, multiplicado por D, que é o valor genotípico. O mesmo raciocínio a gente segue para essa situação onde nós temos um gameta A2. E qual que é a probabilidade desse gameta A2 se unir com um gameta A1 e formar um genótipo A1A2? É a probabilidade dele encontrar, ao acaso, um alelo A1 na população, que nesse caso é P. Então, ele vai ter P vezes D, tá certo? É a contribuição desse genótipo na determinação, no fenótipo das progênies possíveis. E a mesma coisa, a probabilidade de, dado que eu tenho um gameta A2, qual é a probabilidade dele formar um genótipo A2A2? É a probabilidade desse gameta encontrar com outro gameta igual. Caso isso aconteça, o valor genotípico esperado é menos A. Então, Q vezes menos A é a contribuição do genótipo A2A2 na média dos indivíduos, dos genótipos produzidos por um gameta A2. Então, o que acontece? Para a gente expressar, então, olha só, quais são os valores genotípicos produzidos por um gameta A1? O gameta A1 pode produzir um indivíduo A1A1, o valor genotípico A, com uma probabilidade P, e pode produzir um gameta, um genótipo, quer dizer, A1A2, o valor genotípico é D, com probabilidade Q. Está aqui, está expresso nessa parte. E qual que é o valor médio dos genótipos produzidos por um gameta A2? Ele é o valor genotípico produzido pelo genótipo A1A2, vezes a frequência disso acontecer, então é P vezes D, e também o valor genotípico do genótipo A2A2 vezes a frequência de ocorrência desse genótipo A2A2, que é Q vezes D. Então, olha só. Pegando esses valores e expressando eles como desvio em relação à média populacional, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer PA mais QD menos a média populacional. O raciocínio está apresentado aqui, e o valor que nós vamos chamar de alfa1 é exatamente isso aqui. É Q que multiplica A mais D que multiplica Q menos P. No caso do alelo A2, tá certo? Então, o efeito médio do alelo A2 é a média dos desvios dos indivíduos que herdaram um alelo A2 de um dos pais. Então, o raciocínio novamente está expresso aqui. E o efeito médio do alelo A2 é esse que vocês estão vendo aqui nessa tabela. Bom, a gente pode seguir esse mesmo raciocínio para situações onde, no mesmo locus, a gente pode ter mais de um alelo. Pode ter A1, A2, A3, A4, né? No mesmo locus.
só vão existir ao mesmo tempo 2 alelos, mas a gente pode ter mais de 2 tipos de alelo. Isso não e o raciocínio que a gente seguiria é exatamente o mesmo. Aí nós teríamos, então, a frequência do alelo A1, a frequência do alelo A2, a frequência do alelo A3, e assim por diante, e poderíamos calcular o efeito médio de cada um dos alelos. Bom, se a gente assumir uma situação relativamente mais simples, onde nós temos apenas 2 possíveis alelos para o mesmo locus, a gente pode tentar quantificar e entender o que é, então, esse efeito médio de substituição de um alelo. Esse efeito médio de substituição de um alelo é o quanto nós teríamos de mudança no fenótipo, caso fosse possível a gente pegar um indivíduo que tem, por exemplo, o genótipo A1, A2, e lá nesse indivíduo substituir esse alelo A2 por um alelo A1. É claro que essa é uma situação um pouco abstrata, mas vamos pensar que isso fosse possível. Então, você tem um indivíduo que tem um fenótipo, ou um valor genotípico D, tá certo? A gente vai lá e troca um alelo A2 por um alelo A1. Quando a gente faz isso, vai acontecer uma mudança no valor genotípico, né? Ou no fenótipo do indivíduo. Ele vai passar de D para A. Então, essa mudança, ó, que está expressa aqui nessa terceira coluna, ela mostra o efeito médio, ou, na verdade, ela mostra o efeito da substituição de um alelo A2, aqui nesse genótipo heterozigoto, por um alelo A1, A menos D. Com que frequência isso pode acontecer? A frequência com que isso pode acontecer é a frequência do alelo novo, né? Que é o alelo A1. Nesse caso, ela é dada por P. E a gente tem uma outra situação, ou melhor, é a frequência. A gente tem uma outra situação que é essa aqui. A gente tem um indivíduo A2, cujo fenótipo e valor genotípico é menos A. A gente vem aqui nesse indivíduo e, como se fosse um passe de mágica, substitui um alelo A2 por um alelo A1. Tá certo? Nesse caso aqui, o fenótipo passa, ou o valor genotípico, passa de menos A para D. Então, olha só, o impacto causado pela mudança. Tá certo? E essa mudança acontece com uma frequência Q, tá certo? Que é a frequência do alelo A2. Então, olha só, o impacto geral causado, ele vai depender da frequência com que essa substituição pode acontecer, tá certo? E também, nesse caso, é a frequência do alelo novo, tá? A frequência com que essa substituição do alelo, do outro alelo que ficou no par, quer dizer, tá certo? Então, aqui, ó, esse P é a frequência desse alelo, tá, pessoal? E esse Q é a frequência desse alelo aqui que não foi substituído. Só para não deixar dúvida. Então, qual que é o impacto da mudança? Depende da frequência vezes o tamanho da mudança. P, que multiplica A menos D, e Q, que multiplica D menos A. Somando esses dois termos aqui, nós temos o que a gente chama de efeito médio de substituição de um alelo, quando a gente troca um alelo por outro. Fazendo algumas operações, a gente chega à conclusão que alfa, tá certo? Que esse efeito médio de substituição depende de A, que é o valor genotípico, depende de D, que é o desvio de dominância, e depende das frequências alélicas. Uma outra forma da gente expressar esse efeito médio de substituição é essa aqui, ó. Dado que nós temos o efeito médio
de cada um dos alelos, se a gente trocar um alelo por outro, a diferença entre esses dois efeitos representa exatamente a mesma coisa, tá? Então, uma maneira da gente entender esse efeito médio de substituição de um alelo é o impacto causado no fenótipo se houver alteração de um alelo naqueles indivíduos. Então, a gente pode obter isso de duas formas. E como que a gente tem... Aqui só uma outra maneira de expressar, tá, o valor do alelo A1 e do valor do alelo A2 em relação a alfa, que está aqui. A gente vai usar isso aqui mais para frente, tá? Mas é simplesmente substituir nessa equação aqui o valor de alfa, que é A mais B, que multiplica P menos Q, a gente vai ter isso aqui, tá? Então, esse aqui é o valor, é o efeito do alelo A1, o efeito do alelo A2, e a substituição é isso aqui. É extremamente importante a gente entender a contribuição desses elementos para o efeito médio de substituição, tá? Então, que fique bem claro para vocês que o efeito médio de substituição de um alelo é uma propriedade do locus de onde esse alelo vem e também da população que nós estamos analisando. E como que a gente caracteriza essa população? Do ponto de vista de genética populacional, nós caracterizamos essa população pelas suas frequências alélicas, tá certo? E, do ponto de vista de genética quantitativa, também nós temos os efeitos médios, tá? Ou melhor, os valores genotípicos e o desvio de dominância. Então, 3 parâmetros são importantes para o cálculo do efeito médio de substituição. As frequências alélicas, o valor genotípico dos homozigotos e o desvio de dominância. E por que a gente tem que ter isso muito claro? Porque isso aqui, pessoal, é uma aplicação bem prática desse tal de efeito médio de substituição. Hoje, com a disponibilidade dessas ferramentas genômicas e da genotipagem de larga escala, a gente consegue quantificar, ou melhor, identificar os alelos presentes em um determinado locus, em uma determinada região do genoma. Vamos considerar esses locus como um SNP, né, uma determinada região do genoma como sendo um locus. A gente consegue identificar quais são os alelos presentes naquela posição. Com o fenótipo, a gente consegue, usando os métodos estatísticos adequados, quantificar esses efeitos médios de substituição para cada um dos locus, nesse caso representado pelos SNPs, que nós temos as informações disponíveis. Então, aí o que acontece? Aí acontece que a gente gera uma coisa muito importante, que a gente vai discutir bastante, que é a tal da equação de predição. Essa equação de predição, a tal da equação de predição genômica, ela serve para a gente quantificar o valor genético de um indivíduo a partir do conhecimento dos seus genótipos para determinados locus de interesse. Que locus são esses? São os SNPs, são as marcas, são as regiões lá do genoma para os quais nós vamos conseguir identificar os genótipos dos indivíduos.
cada pedacinho, então, cada região do genoma, pode ter um efeito sobre a característica de interesse, ou pode estar ligada com uma outra região que não foi genotipada, mas que essa outra região, sim, influencia a característica, o tal do QTL, tá? Então, a gente tem marcadores que influenciam a característica ou que estão ligados a QTLs que influenciam a característica. A gente quantifica o efeito médio de substituição dentro de cada uma dessas marcas, e aí, posteriormente, a partir dos dados dos genótipos de um novo indivíduo, a gente vai somando, vai quantificando somando, né, acumulando os efeitos de cada um desses marcadores. Mas isso vai funcionar sempre. Aí, pessoal, vem aquela situação que esse efeito médio de substituição do alelo, ele é uma propriedade do gene e daquela população. Se nós quantificarmos o efeito médio de substituição para um determinado alelo, uma determinada população, e quisermos fazer uma extrapolação desse efeito para uma população diferente, dificilmente nós teremos sucesso. Certo? Ele depende da média daquela população, depende das frequências alélicas naquela população e depende, obviamente, dos valores de A e de B. Por isso que quando a gente pensa numa estratégia de seleção genômica, do qual nós vamos estimar ou desenvolver uma equação de predição, e para essa equação de predição a gente precisa quantificar os efeitos médios de substituição de cada alelo, a gente tem que ter uma população de referência, que é a população que a gente vai usar para gerar os efeitos médios de substituição, que seja representativa da população que vai ser selecionada, que vai ser objeto da seleção. Porque se forem populações diferentes, o que acontece? Aquele efeito médio de substituição que eu estimei e usei na equação de predição, ele não é válido para aquela população na qual vai ser feita a seleção. E aí, provavelmente, o resultado desse processo de seleção genômica vai ficar aquém do resultado possível. Certo? E notem o seguinte, esse aqui é um exemplo, eu peguei um exemplo qualquer para demonstrar o efeito médio de substituição. Esse exemplo, ele mostra o efeito médio de substituição de cada marcador sobre a característica que era a maciez da carne, tá certo? Então, olha só, aqui nós temos marcadores em cada um dos cromossomos de bovinos, tá? E cada marquinha aqui é o efeito de um marcador. Notem que nós temos marcadores com efeitos grandes em determinadas regiões, e nós temos a grande maioria dos marcadores tem efeitos muito pequenos. E é isso que caracteriza, ou melhor, isso é uma das características, uma das propriedades da maior parte daquelas características que nós chamamos de quantitativas. Ou seja, são características influenciadas por um número grande de locos, sendo que a maior parte dos locos tem efeitos pequenos sobre aquela característica. E ela também é influenciada por outros efeitos causados pelo ambiente. Tá? Então, essa aula de hoje
Aparentemente, é uma aula simples, uma aula, eu até digo, inofensiva, mas ela serve para justificar algumas falhas que podem acontecer num processo de seleção utilizando ferramentas genômicas. Então, se a gente quantifica o efeito médio de substituição, se a gente não sabe interpretar o efeito médio de substituição, e não sabe que esse efeito médio, ele depende de uma população, depende da média, depende das frequências alélicas, a gente não vai conseguir entender o processo de seleção genômica. O que essas ferramentas genômicas trouxeram de benefício para o estudo do efeito médio de substituição dos alelos? Antigamente, talvez até a década de 1980, alguma coisa desse tipo, não era possível quantificar o efeito médio de substituição do indivíduo se eu não tivesse trabalhando com uma característica em que eu conhecesse o locus que estava afetando a característica e se o fenótipo não fosse um bom indicador do genótipo do indivíduo. Porque não era possível genotipar os animais. A gente não tinha condições de identificar os alelos presentes em cada indivíduo. Era muito difícil. Nós tínhamos que usar marcadores fenotípicos para inferir sobre os alelos. E aí o que aconteceu? Com o desenvolvimento dessas tecnologias relacionadas com o DNA, foi possível identificar as marcas no genoma, no começo aí da década de 70, até mais ou menos o ano 2000, 2005, o número de marcas que a gente conseguia identificar no genoma era bastante reduzido. A gente falava aí na faixa de centenas, talvez. Tá? Então, aqueles experimentos, aqueles trabalhos extremamente refinados, eles conseguiam identificar 100, 200, 300 marcadores genéticos distribuídos ao longo do genoma. E essas centenas de marcadores ainda eram insuficientes para explicar um percentual grande da variabilidade que existia entre os fenótipos. E aí o que aconteceu? A partir dos anos 2000, com a publicação do trabalho de Meurice, e também com o desenvolvimento de ferramentas de genotipagem em larga escala, com muitos marcadores e para muitos animais, foi possível estudar um número muito grande de marcadores distribuídos ao longo do genoma e quantificar os efeitos desses marcadores, e aí, graças à utilização de métodos estatísticos que são bastante robustos, a gente conseguiu genotipar para um número muito grande de locos, conseguimos estimar os efeitos desses marcadores, e aí a gente conseguiu colocar em prática a seleção baseada em ferramentas genômicas. Mas ela depende, eu gosto de destacar isso, depende de conhecimentos muito sólidos acerca de genética quantitativa. Se a gente não consegue entender o que é um efeito médio de substituição de um alelo, e que o efeito estimado para um marcador nada mais é do que uma estimativa do efeito médio de substituição em uma determinada posição do genoma, e isso é genética quantitativa básica, a gente não consegue entender o que vai acontecer dali para frente com seleção genômica, e também não consegue entender caso haja um problema ou alguma falha, uma baixa eficiência no processo de seleção. E aí disso aí vem uma outra situação.
Uma vez feita essa estimação dos efeitos dos marcadores, esses efeitos médios de substituição, e colocado em prática a seleção genômica, eu nunca mais vou precisar fenotipar os indivíduos? Mentira. Por quê? Porque quando a gente faz seleção, qual que é o efeito da seleção sobre as frequências alélicas na população? Nós vamos mudar as frequências alélicas no sentido de aumentar as frequências dos alelos favoráveis. Se isso estiver sendo feito de maneira correta, o que vai acontecer? Nós vamos alterar as frequências alélicas e, consequentemente, alterar os efeitos dos marcadores. Então, numa população na qual a gente está aplicando seleção genômica, nós temos que constantemente genotipar os indivíduos, fenotipar os indivíduos, calibrar a equação de predição. E como que é essa calibragem da equação de predição? É simplesmente a estimação dos efeitos médios de substituição nessa população dinâmica, nessa população que está evoluindo. Por que ela está evoluindo? Porque a média está mudando, porque as frequências alélicas estão mudando, então os efeitos dos marcadores também mudam ao longo do tempo. Por isso que, quando a gente pensa em um programa de melhoramento, no qual a seleção genômica faz parte, nós não podemos abrir mão da quantificação, de mensuração de fenótipo, tá certo? E da calibração constante dessa equação de predição. No tempo necessário para se fazer essa calibração, vai depender do tamanho que é o efeito da seleção. Porque se a seleção está sendo, se a mudança nas frequências for pequena, vai gastar muito tempo para eu ter uma mudança suficientemente grande nas frequências alélicas a ponto de afetar o efeito médio de substituição. Por outro lado, se a gente tem, pelo menos para alguns genes, para alguns marcadores, uma mudança rápida na frequência alélica, a gente também tem que calibrar a equação com uma frequência maior, certo? Então, esse conceito de efeito médio de substituição tem tudo a ver com seleção genômica. Quem não entende efeito médio de substituição de alelo não consegue entender seleção genômica, tá? Alguma dúvida, pessoal? Vocês querem perguntar alguma coisa? Bom, então, vamos retomar aquele termo agora, breeding value, e eu vou, a partir daqui, usar o sinônimo valor genético, tá? É um valor mais, é um termo mais comum e que a gente normalmente fala no melhoramento animal. Então, olha só, ele é o valor de um indivíduo avaliado a partir do valor médio do fenótipo da sua progênie, tá certo? É a maneira mais precisa de quantificar o valor genético do indivíduo, é produzir um número grande de progênies desse indivíduo e comparar o valor médio dessa progênie em relação ao valor, à média da população. Então, se o indivíduo é acasalado ao acaso com outros indivíduos da população, o seu valor genético é a média dos desvios da sua progênie em relação à média da população vezes 2. Vezes 2 porque o indivíduo só transmite metade do seu valor genético para a progênie. Ele pode ser expresso como valor absoluto, como sendo a média da progênie, ou como um desvio em relação à média da população, que é, na verdade, o caso mais comum. E se a gente desdobrar esse conceito de valor genético com base nos efeitos médios dos alelos, a gente consegue definir valor genético como a soma
dos efeitos médios dos alelos desse indivíduo, considerando-se todos os locos que influenciam aquela característica. Então, a melhor definição, na minha opinião, de valor genético é exatamente essa. Então, valor genético é o somatório dos efeitos médios dos alelos que o indivíduo possui em todos os locos. Tá? Na prática, pode haver uma certa diferença entre se eu quantificar o valor genético dessa forma, tá? Ou quantificar o valor genético dessa forma, porque, primeiro, para analisar, né, usando esse conceito aqui, a gente precisaria de um número muito grande de progenes de cada indivíduo. Nesse caso aqui, nós teríamos a necessidade de estimar esses efeitos médios sem erro, tá? Então, essas duas definições podem, na prática, ser um pouco diferentes em função do número de progênies avaliadas e da precisão relacionada com a estimação dos efeitos médios dos alelos. Então, todas aquelas propriedades que se aplicam ao conceito de efeito médio de alelo também se aplica a valor genético. Tá certo? Então, é uma propriedade do indivíduo e da população. Tá certo? Então, o que acontece? Se a gente faz a predição do valor genético de um indivíduo, a partir do desempenho dele em uma população, ou a partir do desempenho das progênies dele em uma determinada população, e a gente quer usar isso como ferramenta para classificar indivíduos, para produzirem progênies em outra população, nós estamos cometendo um erro por definição. Por quê? Se o valor genético é uma propriedade do indivíduo que é aplicada para aquela população que forneceu os dados usados na predição do valor genético, em qualquer outra população onde esse indivíduo for usado para a reprodução, eu posso ter desempenho diferente daquele que é esperado. Por quê? Porque na outra população, eu posso ter frequências alélicas diferentes, eu posso ter efeitos genotípicos diferentes, eu posso ter média diferente. Então, todos aqueles elementos necessários para se calcular o efeito médio de um alelo podem variar de uma população para outra. E se esses elementos variam, o valor genético também varia, tá? Então, tem um monte de gente que faz experimentos de interação genótipo-ambiente. Qual que é a situação básica por trás de interação genótipo-ambiente? É que o efeito, as diferenças nos valores genéticos dos indivíduos, ou diferenças dos valores genéticos, mudam de um ambiente para o outro. Se as frequências alélicas na população que está no ambiente A é diferente das frequências alélicas da população que está no ambiente B, é óbvio que o valor genético vai mudar. É óbvio que vai ter interação genótipo-ambiente. Então, pessoal, na minha opinião, o problema não é identificar a interação genótipo-ambiente. Ela existe, é óbvio, ela existe por definição. O problema é como lidar com isso na prática. Tá? Então, olha só. Dados esses 3 genótipos, como que a gente calcula, então, o valor genético do indivíduo, ou breeding value? Então, se o indivíduo tem 2 alelos A1, o valor genético dele é 2 vezes o efeito do alelo
A1, que é 2 vezes alfa 1, ou, isso aqui é um equivalente, tá? Dá para a gente demonstrar que são iguais. Se o indivíduo tem um alelo A1, A2, qual que é o seu valor genético? É o somatório do alelo, do efeito do alelo A1 e do efeito do alelo A2. Se o indivíduo tem dois alelos A2, o seu valor genético, ele é 2 que multiplica o efeito médio do alelo A2. Uma definição bem imediata, tá certo? E aí o que acontece? O valor genético médio da progênie de dois indivíduos, ele é a média dos valores genéticos dos dois pais. Por quê? Porque, em média, tá certo? Cada pai transmite uma amostra de 50% dos seus alelos para a população, para os seus descendentes, e dessa forma, o filho médio, tá certo? Ele tem o seu valor genético, é a média do valor genético dos seus pais. É óbvio que quando a gente tem condições de identificar o valor genético de cada indivíduo, com base no seu fenótipo, com base no seu genótipo, a gente vai identificar desvios dos filhos em relação à média dos pais, tá certo? E esses desvios do valor genético de um filho em relação à média do valor genético dos seus pais é causado pela segregação mendeliana, é causado pelo fato de que cada gameta contém uma amostra aleatória de 50% dos alelos que o indivíduo tem. Então, o que acontece? Eu vou ter filhos desse indivíduo aqui que vão herdar o alelo A2 e filhos que vão herdar o alelo A1. Esse simples fato já faz com que o valor genético dos filhos possa variar. Em média, o valor genético dos filhos, ou melhor, a média do valor genético dos filhos, ela é a média dos valores genéticos dos pais. Mas quando eu pego uma amostra grande de filhos, a gente observa variação entre os valores genéticos desses filhos, porque eles herdaram alelos diferentes graças ao processo de segregação. Tá certo? Com as ferramentas de genotipagem em larga escala, a gente consegue identificar quais são as diferenças do material herdado por grupos de irmãos completos. E aí a gente consegue predizer diferenças nos seus valores genéticos em função dos alelos que cada um dos indivíduos herdou. Bom, essa parte aqui geralmente se refere, ou melhor, ela se refere à parte aditiva do valor genotípico do indivíduo. E o desvio que não é atribuído a esses efeitos aditivos é o que a gente chama de desvio de dominância, que são interações entre alelos do mesmo locus. Então, o que a gente tem? Ó? A gente tem o fenótipo, e ele pode ser explicado pelo efeito aditivo dos alelos, mais um desvio causado pela interação de alelos no mesmo locus, que a gente chama de desvio de dominância, e mais aquela parte ambiental. Novamente, se a gente assumir que a média dos desvios é zero, a gente pode decompor o fenótipo do indivíduo nos efeitos aditivos e nos desvios de dominância. Então, olha só, o que a gente tem aqui? Então, nós temos os genótipos, o valor genotípico. Lembre que nós atribuímos ao genótipo A1A1
o valor genotípico A, o genótipo A1, A2 recebeu o valor genotípico D, e o indivíduo A2, A2 recebeu o valor genotípico menos A. Expressando esse valor genotípico como desvio em relação à média populacional, que é dada por esse elemento aqui, a gente consegue reescalonar o valor genotípico por meio dessa expressão aqui. Essa expressão aqui nada mais é do que um tratamento analítico disso aqui, tá? Substituindo um termo, trocando e tal, chego nesse elemento aqui. O que acontece? A mesma coisa para o valor genotípico do genótipo heterozigoto, expresso em relação à média populacional, e a mesma coisa para o valor genotípico do homozigoto A2, expresso como desvio da média populacional. Então, esse aqui é o valor genotípico do A1, A1, esse é o valor genotípico do A1, A2, esse é o valor genotípico do A2, A2. E esse aqui são os valores genéticos que nós calculamos anteriormente, assumindo um único locus. O valor genotípico menos o valor genético, que contempla apenas a parte aditiva, sobra exatamente o desvio de dominância. Então, o desvio de dominância para o genótipo A1, A1 é isso aqui. Ele depende, todos os desvios de dominância dependem do valor de D e das frequências alélicas. Tá certo? Então, na ausência de dominância, isso aqui é importante, o valor genotípico é igual ao valor genético. Por quê? Porque na ausência de dominância, esse termo aqui, ó, vai ser zero, então desvio de dominância é zero, o valor genotípico, que foi decomposto em valor genético mais desvio de dominância, ele passa a ser igual apenas ao valor genético, tá? Como que a gente olha graficamente essa situação? Então, essa aqui é a representação gráfica que o Falcon apresenta, tá? Se a gente expressar aqui no eixo X os genótipos e a gente quantificar aqui como número de alelos, de um determinado alelo, nesse caso o alelo de referência é o alelo A1, esse genótipo aqui, ele tem 0 alelos A1, esse genótipo tem 1 alelo A1, e esse genótipo tem 2 alelos A1. A frequência de ocorrência desses genótipos numa população sob equilíbrio de Hardenberg é esse aqui. E aqui a gente tem a nossa escala de valores genotípicos atribuída de maneira arbitrária. Então, nós falamos, desde o início, que o alelo, que o genótipo A2, A2 tinha o valor genotípico menos A. O genótipo A1, A1 tinha o valor genotípico mais A. O genótipo A1, A2 tinha o valor genotípico D. Sempre expressos, olha, com relação ao ponto médio entre os dois homozigotos. Então, esses pontos em preto aqui representam os valores genotípicos. Esses pontos abertos, eles representam os valores genéticos dos indivíduos, olha só. Estão representados aqui do lado direito. Esses valores estão em uma daquelas tabelas anteriores que nós obtivemos. Então, ele representa o valor genético expresso como desvio da média da população. Então, aqui, ó.
Então, o valor genético do genótipo A2A2 é menos 2 vezes P vezes alfa. O valor genético do genótipo A1A2 é Q menos P, que multiplica alfa. O valor genético do homozigoto A1 é 2, que multiplica Q vezes alfa. Estão vendo que existe uma diferença entre o valor genético e o valor genotípico? Essas diferenças são os desvios de dominância que nós calculamos na tabela anterior. Então, o desvio de dominância para o genótipo A2A2 é menos 2, Q ao quadrado vezes D. Notem que ele é negativo, ó, então o valor genotípico é menor que o valor genético. O desvio de dominância do heterozigoto é 2pq, que multiplica D. Ele é positivo nesse caso, por causa, né, o valor genotípico é maior que o valor genético. E o desvio de dominância do genótipo A1A1, ele é menos 2 vezes P ao quadrado vezes D. Notem que o valor genotípico é menor que o valor genético. Olha só, tem talvez a primeira definição com relação a efeito médio de substituição, ela foi feita pelo Ronald Fisher. E o que era esse efeito médio de substituição? Ele nada mais era do que o coeficiente de regressão do valor genotípico pelo número de alelos do genótipo. Então, se a gente pegar esses valores genotípicos aqui e regredi-los em função do número de alelos em cada um desses genótipos, a gente vai ter justamente o valor de alfa como sendo o coeficiente de regressão nessa equação aqui. Então, é uma definição bastante simples do ponto de vista estatístico, mas extremamente importante do ponto de vista de genética, tá certo? Então, é extremamente fundamental entender as pressuposições e os conceitos relacionados com efeito médio de substituição, valor genotípico, valor genético, desvio de dominância. Tá? Tem uma outra situação que acontece quando nós consideramos mais de um locus ao mesmo tempo, que é o que a gente chama de desvio epistático. Então, o desvio epistático também é um tipo de interação, de ação gênica não aditiva, mas ele é causado pela interação entre locos diferentes. Então, nesse caso, nós poderíamos dividir o valor genotípico de um genótipo pelo somatório do valor genotípico do locus A mais o valor genotípico do locus B mais a interação entre esses locos. Tá certo? O que acontece? Se nós estivéssemos considerando 3 locos, nós dividiríamos o valor genotípico. Valor genotípico do locus A, valor genotípico do locus B, valor genotípico do locus C, interação entre A e B, interação entre A e C, interação entre B e C, e assim por diante. Tá? Então, considerando que a maior parte das características que nós trabalhamos são determinadas por um número grande de locos, o estudo desses desvios epistáticos é muito complexo, porque envolve um número de interações muito grandes
E nem sempre nós temos estrutura de dados suficiente para estimar esses efeitos epistáticos, tá? Às vezes, estimar até desvios de dominância já é bastante complexo. Epistasia é algo, assim, que raramente a gente consegue estimar, porque ou a gente tem que fazer pressuposições de que o número de locos que influenciam a característica é muito pequeno, então isso é válido para algumas características bastante específicas, ou a gente tem tanta interação que a gente não consegue modelar, tá certo? E tem um outro componente ainda, porque essas interações entre locos, elas podem se dar em função da interação entre o efeito aditivo do locus 1 com o efeito aditivo do outro locus, elas podem se dar pelos efeitos aditivos de um locus com os efeitos não aditivos de dominância no outro locus, e elas podem se dar entre os desvios de dominância em cada um dos locus que nós estamos considerando. Então, o estudo dos desvios epistáticos é bastante complexo, porque ele depende do conhecimento ou da definição do número de locos que influenciam a característica. E o número de interações possíveis geralmente é muito grande. E aí nós não temos estrutura experimental e analítica suficiente para quantificar os desvios epistáticos, a menos que seja uma característica controlada por poucos genes, 2 ou 3, e que nós consigamos estimar adequadamente os efeitos para essa situação, e que a estrutura de fenótipos seja bastante robusta para permitir o estudo do desvio epistático. Geralmente é negligenciado na maior parte das análises que nós fazemos, tá? Bom, o que é importante vocês entenderem da aula de hoje? A diferença entre valor genotípico, valor fenotípico, perdão, valor genotípico, valor genético, e aí nós normalmente nos referimos como valor genético aditivo, tá certo? Desvio de dominância, que é causado por uma interação não aditiva dentro de um locus. Desvio epistático, que é causado por interações não aditivas entre locus. Então, as definições desses 5 termos aqui são extremamente importantes. E tão importante quanto as definições é entender que os valores estimados para esses parâmetros dependem da população que a gente está trabalhando, porque eles são influenciados pelas frequências alélicas, pelos valores genotípicos que nós calculamos, tá certo? E no caso do desvio epistático, ele também ele é dependente das frequências genotípicas dos locos diferentes. Pessoal, alguma dúvida? Vocês ficaram quietos a aula toda hoje? Sara, de minha amiga mentirosa. Tem tanta fórmula que não dá nem tempo de respirar.
Essa vai ser boa porque vocês vão poder, como está gravada, pelo menos vocês assistem novamente, né? E aí vão transcrevendo, Arthur. Acho que é um jeito bom de entender. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Gabriel. Quando eu analisando assim todos esses parâmetros que o senhor comentou na aula, como que eu vou utilizar isso numa maneira prática? É no momento da seleção que eu vou analisar esses parâmetros e estar utilizando? Bom, o que acontece, Gabriel? Imagina que quando a gente faz uma avaliação genética para predizer o valor genético dos candidatos à seleção, esses valores genéticos eles vão ser preditos a partir dos fenótipos que foram obtidos em uma população, então, que é caracterizada pelas suas frequências alélicas e tal. Então, esse valor genético, ele é predito com base nesse banco de dados, com base nessa população, que também é criada num sistema de produção específico e tal. Você prediz os valores genéticos. Se você usa esses valores genéticos para classificar os candidatos à seleção e depois usa esses candidatos para produzir progenes em outros sistemas de produção ou para usar em acasalamentos com indivíduos que vieram de uma população diferente, grande parte daquilo que você teve de predição pode não ser realizado para aquelas situações novas. Então, imagine que você tem uma lista de 100 reprodutores com os seus valores genéticos preditos a partir da população 1. Tá certo? Então, você tem uma lista de 100 machos e 100 fêmeas. Você vai querer os 10 melhores machos e as 20 melhores fêmeas para fazer um acasalamento. Nesse caso, se você vai manter esses indivíduos no mesmo sistema de produção, as diferenças que você. As predições das diferenças dos valores genéticos dos animais, elas vão se expressar como diferenças nos fenótipos das progênies. Então, aqueles que têm a melhor predição de valor genético vai ter o melhor fenótipo na progênie. Agora, se você classifica os indivíduos, você pega esses 100 machos que você classificou e vai acasalar eles com fêmeas de uma outra população e criar as progênies num ambiente diferente, o que acontece? Aquelas predições das diferenças dos valores genéticos podem não se realizar, tá certo? Nos fenótipos da progênie, simplesmente porque essa progênie está sendo criada em ambientes diferentes. Então, esses conceitos que nós vimos hoje são importantes para a gente entender que aquilo que a gente prediz em termos de diferenças de valores genéticos são válidos se as progênies forem criadas em condições semelhantes às condições que os pais foram criados. Você não pode comparar valor genético de indivíduos que foram avaliados em populações diferentes. Então, você tem um programa de melhoramento genético da empresa 1, que faz a sua avaliação genética. Você tem o programa de melhoramento genético da empresa 2, que faz uma outra avaliação genética. Você não pode comparar o valor genético dos reprodutores do programa 1 com os valores genéticos do programa 2. São valores genéticos preditos com bases totalmente diferentes. Tá certo? Então, se um vendedor chega e fala assim, olha, o meu material genético é melhor que o material genético do meu concorrente, porque o valor genético dos meus animais é maior. Eles não são comparáveis, tá? Então, valores genéticos preditos a partir de bases diferentes não são comparáveis. E isso é extremamente importante, porque muitas vezes
a gente tem, principalmente, assim, isso é muito comum em bovinos, mas também acontece em outras espécies, que os vendedores de material genético querem comparar animais que foram avaliados em sistemas de produção diferentes e que têm seus valores genéticos preditos para condições diferentes. Tá? Então, mostra que se eu quero comparar animais do ponto de vista de valor genético, eles têm que ser avaliados sob uma mesma base, sob o mesmo olhar. É isso que a gente pode entender do ponto de vista prático da aula de hoje. Beleza, professor, muito obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, se vocês não têm mais dúvida, eu vou pedir para a Mariana encerrar a gravação, e aí a gente se encontra na próxima quinta-feira, tá? Na próxima quinta-feira nós teremos a apresentação de 2 seminários, um do Arthur e o outro da Renata, sobre endogamia e depressão endogâmica. Eles vão apresentar e a gente vai poder discutir, vocês vão poder fazer perguntas normalmente. E caso restar alguma dúvida da aula de hoje, vocês também podem perguntar lá no nosso grupo, que a gente discute por lá, tá joia? Pessoal, obrigado aí pela participação de vocês. Tenham uma boa semana. Valeu, professor. Obrigada, professor.